Número 1. Na situação indicada na figura, os fios têm massa desprezível e passam pelas polias sem atrito. Adote G igual a 10. Determine, letra A aceleração do conjunto, letra B, a tração no fio que liga A a B, letra C, a tração no fio que liga B a C. Então aqui, pessoal, você tem um sistema clássico de física, né? Você tem um bloco apoiado sobre um plano horizontal, conectado por dois fios, cada um deles em um bloco pendurado. Olha só, bloco B está conectado ao bloco A de 20 kg e também está conectado ao bloco C de 10 kg. Então a letra A pede a aceleração do conjunto. Para resolver isso, é legal você marcar cada força em cada bloco. Vamos começar pelo bloco A. Força vertical para baixo, peso. Peso de A é mg. A massa de A é 20, G é 10, peso de A é 200. No fio aparece uma força de tração, que eu vou chamar de T1. Vou considerar esse fio aqui como fio 1 e nele uma força de tração T1. Lembre-se, a tração é sempre no sentido de puxar o bloco, sempre na ideia de sair do bloco, sair do corpo, olha lá, no fio. Aí você poderia perguntar assim, mas por que então esse bloco A desce? Por um motivo simples, o peso de A é maior do que a tração T1. Agora observe o bloco B. O bloco B tem duas forças que eu não representei, que é o peso e a normal. Ele está apoiado aqui, peso e normal se equilibram, são iguais em módulo. Portanto, eu nem representei, elas nem entram na conta da força resultante. Mas, lembre-se, olha só, tem um fio 1 que tenta puxar o bloco B para a esquerda, através de força de tração. Olha só, galera, ao longo de um mesmo fio, a tração é constante. Então, essa tração aplicada no bloco B é a mesma aplicada no bloco A. Então, temos T1 para a esquerda. Tração sempre no sentido de puxar o bloco, sair do bloco. Temos também T2, de onde aparece essa força T2. Olha, observe bem. Nós temos o bloco C pendurado. Esse bloco C tem um peso igual a 100 newtons, que é 10 vezes 10, né? Então, repare bem uma coisa, como tem um fio ligado ao bloco C e ao bloco B, esse fio nós vamos considerar fio 2, ao longo deste fio teremos uma força de tração T2, no sentido de sair do bloco, sair de C e sair de B. Esse bloco C subirá. Por que o movimento é desse tipo? A desce, B anda para a esquerda e C sobe, porque o bloco A tem maior peso que o bloco C. Então o bloco A naturalmente puxa todo o conjunto para a esquerda. Isaac Newton disse o seguinte, força resultante é massa vezes aceleração. Vamos equacionar a força em cada bloco. Força resultante no bloco A, peso de A menos T1, peso de A menos T1 igual a MA vezes A. No bloco B, que se desloca para a esquerda, T1 menos T2 igual a massa de B vezes A. No bloco C, que se desloca para cima, T2 menos PC igual a massa de C vezes A. Lembre-se, importante é reconhecer quem puxa quem, tá? O bloco A puxa todo mundo. Portanto, a aceleração tem esses sentidos aqui, olha só, em cada um dos blocos. O A desce, B anda para a esquerda e C sobe. Esse sistema de equações pode ser resolvido através da soma membro a membro. E com isso, você vai cortar menos T1 com mais T1, menos T2 com mais T2 e sobra PA mais menos PC, que é a mesma coisa que PA menos PC, né? Coloca o A em evidência e você tem MA mais MB mais MC vezes A. Resolvendo esse sistema, resolvendo essa última equação aqui, você encontra aceleração igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Letra B. Calcule a tração no fio que liga A a B. Bom, de novo, né, eu coloquei aqui para vocês o diagrama de forças que atua, por exemplo, no bloco A. Você pode ir no fio 1 e lembrar o seguinte, peso de A menos T1, fio 1 é o fio que liga A a B, tá? Então, peso de A menos T1 igual a massa de A vezes A. Ou seja, a força resultante no bloco A é peso menos tração igual a massa de A vezes aceleração. Então, peso 200 menos T1, que é o que eu quero, igual a 20, que é a massa, vezes 2,5. Ou seja, T1 vai dar 150 newtons.
Vamos verificar se a gente não errou conta. Presta atenção, pessoal. Peso de A, 200. Tração T1, 150. Opa, o peso ganha essa briga e o bloco A vai descer. Portanto, nós não erramos aqui a nossa solução. Letra C. Atração no fio que liga B a C. Bom, você pode usar, por exemplo, o bloco B ou, por exemplo, o bloco C. Então, vamos usar o bloco B. Olha só. T1 menos T2 igual a massa de B vezes A. T1, calculado anteriormente, 150, menos T2 igual a massa de B, que é 10, vezes a aceleração, que é 2,5. Resposta, T2 igual a 125. Tá? De novo, vamos comparar com o peso de C. T2 vale 125 e é vertical para cima. Peso de C vale 100 e é vertical para baixo. Então o bloco de C sobe com uma força resultante de 25 newtons, tá? E, portanto, ele tem aceleração vertical para cima. Exercício número 2. No arranjo experimental da figura, os fios e a polia têm massas desprezíveis. O fio é inextensível e passa sem atrito pela polia. Adotando G igual a 10, determine letra A aceleração dos corpos, letra B, as trações T1 e T2. Galera, de novo, isso aí, para resolver, é bom você isolar cada um dos corpos e representar todas as forças que atuam em cada corpo. Então, no corpo A, por exemplo, tá? Chamando de corpo A, esse maior aqui. Nós temos peso e temos tração. Tração que o exercício identificou como T1. Peso de A, vertical para baixo, tração T1, vertical para cima. Lembre-se, onde tem fio, tem tração, e a tração é no sentido de puxar o bloco. E em B você tem T1 menos PB. Mas por que então que eu posso falar que T1 faz o bloco B subir? Olha só, pessoal, o peso de A é muito maior que o peso de B. Portanto, A desce e B sobe. A desce acelerado e B sobe acelerado. Bom, peso de A, mg, né? 3 vezes 10, 30. Peso de B, mg também, é 1 vezes 10, 10. Então, esse sistema se movimenta desse jeito. A desce e B sobe. Força resultante é massa vezes aceleração. Novamente, vamos lá. Ó. Força resultante A. Força a favor da aceleração, peso de A, menos força contra a aceleração, T1, igual a massa de A vezes A. Então, olha só, importante identificar isso, tá? A favor menos contra. Peso menos tração, igual a massa de A vezes A. Em B, você já tem que pensar o contrário. Por quê? Porque B está subindo acelerado. Portanto, você terá como força resultante T1 menos PB, igual a massa de B vezes A. Você pode resolver esse sistema somando membro a membro, cada um desses fatores, tá? E você vai ter menos T1 mais T1, some. PA mais menos PB vira PA menos PB. Colocando aceleração em evidência, você tem MA mais MB vezes A. Peso de A, 30. Peso de B, 10. 3 mais 1. Então, resolvendo isso, você tem 5 metros por segundo ao quadrado. Repare bem que o exercício pede também a tração T2. Olha só, esse sistema, essa polia com os blocos, está pendurada nessa peça. Essa peça faz uma força vertical para cima no centro da polia. Lembre-se, a polia apenas gira. Essa polia é uma polia chamada de polia fixa. Ela apenas gira, ela não sobe e nem desce, tá? Então, observem bem, essa peça faz uma força vertical para cima, sustentando a polia. Na polia, você terá, então, esse sistema de forças. Olha só. Onde você visualiza os fios aqui, você tem T1 e T1. Essas trações, tração T1, na verdade, a mesma tração, né? É devido ao fato desse fio sustentar dois blocos, tá? E ela será calculada daqui a pouco. Mas entenda bem, ó. Bloco A, bloco B. Tração T1, tração T1. Lembre-se, nos blocos a tração aponta para cima. Na polia, essa tração apontará para baixo, na ideia de puxar essa polia para baixo, né? Essa polia não sustenta de graça esses fios. Esses blocos. O fio que passa por ela força a polia para baixo e essa força é equilibrada pela tração T2. Vamos calcular T1.
Pessoal, você pode pegar, por exemplo, olha só, o bloco B. Olha aqui. Força resultante em B. T1 menos PB igual a massa de B vezes A. Então, ó, T1 menos 10 igual a massa de B, que é 1 kg, vezes a aceleração, que é 5. Resolvendo isso, a atração T1 dá 15 newtons. E com isso, eu posso calcular T2. Porque para calcular T2, você tem que imaginar o equilíbrio estático. Ou seja, a polia como um todo, ela nem sobe e nem desce. Ou seja, a resultante das forças na polia tem que valer zero. Ó, T2 igual a T1 mais T1. Ou seja, T2 igual a 2T1. Resposta, T2 igual a 30 newtons. Exercício número 3. As figuras mostram dois arranjos A e B de polias, construídos para erguer um corpo de massa M igual a 8 kg. Despreze as massas das polias e da corda, bem como os atritos. Calcule as forças FA e FB em newtons necessárias para manter o corpo suspenso e em repouso nos dois casos. Use G igual a 10. Vou avaliar cada um deles separadamente. Olha só, no caso A, esse objeto está pendurado, ligado a um sistema com um fio e 3 polias fixas. Galera, quem sustenta esse bloco é o fio através de uma força de tração, que acompanhando o fio, você percebe que essa força de tração é igual em módulo à força FA. Ou seja, a força que é necessária ser feita aqui para baixo será, em último caso, igual à tração atuando no bloco, e essa tração é igual ao peso do bloco. Então, no bloco, você tem peso vertical para baixo, força de tração vertical para cima. Ao longo de um fio, a tração é sempre igual. Então, nesse ponto, a força FA é a força responsável por equilibrar todo esse sistema aqui, todo esse bloco pendurado. Então, FA igual ao peso, FA igual a mg, M é 8 e G é 10. Então, a força necessária para manter esse bloco parado é 80 newtons. Situação B. Aqui já é diferente. Aqui nós temos uma polia móvel. Então, essa polia móvel ela pode levantar ou abaixar o bloco M. Para isso, novamente, vamos avaliar as forças que atuam na polia. O bloco está ligado ao centro da polia. Então, esse bloco realiza no centro da polia uma força igual ao seu peso, P igual a mg. Mas essa polia ela está equilibrada por um fio. Esse fio tem tração para cima, tração para cima. Essas duas forças de tração no fio equilibram o peso do bloco. Este exercício chamou essa força de tração de FB. Por que FB? Olha, você tem um fio passando pelas polias e alguém exercendo essa força FB para baixo. Então essa força FB é idêntica em módulo à tração no fio. Ou seja, aqui para cima é a mesma coisa que ter um FB escrito e um outro FB aqui. Você poderia perguntar qual é a vantagem de usar uma polia móvel. A vantagem é a seguinte, uma parcela dessa força é, olha só, descarregada no solo. Ou seja, essa partezinha aqui da tração vai para o solo. O solo entra como se fosse um sócio de você se você estivesse fazendo essa força. Você faz metade da força, o solo faz a outra metade. Então vamos lá, vamos equilibrar isso aqui. Ó. Peso igual a 2 vezes FB. Então 2FB igual a peso. 2FB igual a mg, 8 vezes 10. FB igual a 40 newtons. Resposta do exercício. Número 4. Um operário usa uma empilhadeira de massa total igual a 1 tonelada para levantar verticalmente uma caixa de massa igual a meia tonelada, com uma aceleração inicial de 0,5 metros por segundo ao quadrado, que se mantém constante durante um curto intervalo de tempo. Use G igual a 10 e calcule, nesse intervalo de tempo, letra A, a intensidade da força que a empilhadeira exerce sobre a caixa. Letra B, a intensidade da força que o chão exerce sobre a empilhadeira. Despreze a massa das partes móveis da empilhadeira. Galera, importante é, exercício que tem força, você deve marcar estas forças. Não esqueça disso.
Então vamos lá. Letra A. A intensidade da força que a empilhadeira exerce sobre a caixa. A empilhadeira está levantando a caixa. Então olha que interessante, a empilhadeira faz uma força F para cima, que empurra a caixa no sentido de subir aqui. Mas a caixa tem o seu peso, que é uma força vertical para baixo, PMG. Então já calculado aqui, ó, 500 vezes 10, 5.000 newtons. A força resultante na caixa depende então da força que a empilhadeira faz e da força-peso. Então, força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante, força a favor da aceleração, força F, menos força-peso que atua contra a aceleração. Isso tudo é igual a ma, de acordo com a segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Então, F menos P igual a ma. F menos 5.000 igual a 500 vezes 0,5. Em resumo, resolvendo isso aqui, você acha a força F igual a 5.250 newtons. Vamos comparar e ver se a nossa solução é possível. Peso 5.000. Força que a empilhadeira faz 5.250 newtons. Opa, está correto. Por quê? Porque temos uma força maior para cima do que o peso. Já que essa força para cima é maior do que o peso, há uma resultante vertical para cima necessária para acelerar a caixa com 0,5 metros por segundo ao quadrado. Letra B. A intensidade da força que o chão exerce sobre a empilhadeira. Despreze a massa das partes móveis da empilhadeira. Para resolver isso, você deve marcar as forças que atuam sobre a empilhadeira. Lembre-se, a empilhadeira empurra a caixa para cima. A caixa reage empurrando a empilhadeira para baixo com a mesma força em módulo. A empilhadeira tem peso, peso da empilhadeira, e o chão empurra essa empilhadeira para cima com uma força que você pode chamar de normal, tá? Não tem problema nenhum. Então, observem bem, nós não temos o objeto, o equipamento empilhadeira subindo nem descendo. Então, este equipamento como um todo, chamado empilhadeira, ele não possui movimento vertical. Embora uma peça dela esteja subindo, o equipamento como um todo não está. Então, nós temos uma força resultante no eixo vertical igual a zero. Ou seja, a força F', força que o chão faz na empilhadeira, deve ser suficiente para equilibrar o peso da empilhadeira mais a força F que a caixa faz na empilhadeira. Então aqui, claramente, é um caso onde a normal não é igual ao peso. Por quê? F' é a normal. É a força que o chão faz sobre a empilhadeira. Ela é igual à soma do peso da empilhadeira mais a força que a caixa faz sobre a parte móvel da empilhadeira. Resolvendo isso aqui, o peso é mg, né? A massa é 1.000, a gravidade é 10, peso é 10.000. Então, resolvendo isso, você tem F' igual a 10.000 mais 5.250. F', força que o chão faz na empilhadeira, 15.250 newtons. Número 5. Dois corpos A e B de massas iguais a 10 kg estão ligados por um fio de peso desprezível que passa por uma polia sem atrito, como se indica na figura. Entre A e o apoio, existe atrito de coeficiente μd igual a 0,6. Coeficiente de atrito dinâmico, tá? Determine a aceleração dos corpos e a tração no fio. Novamente, é um exemplo clássico de representação de forças, tá? Você deve representar fisicamente, corretamente, cada uma das forças que atuam em cada corpo. Então, vamos lá. Olha só, corpo A que está apoiado na mesa. Pelos dados do enunciado, o corpo A se desloca para a direita, ele está ligado ao corpo B que está pendurado. Então, o B desce e o A anda para a direita, mas o A não anda livremente para a direita. O enunciado afirma que existe atrito. Então, galera, o B desce e o A se desloca, mas existe uma força de atrito atuando aqui no bloco A. Então, olha só, primeira força que você não pode esquecer no bloco A, peso. Peso vertical para baixo, que é mg, 10 vezes 10, 100 newtons. Vertical para cima, o piso horizontal faz uma força chamada força normal, que dá igual ao peso. Olha só, pessoal,
esse bloco A não sobe e nem desce. Então as forças verticais têm que se equilibrar ou se anular, como você gosta até de falar, muita gente fala anular, né? Então acontece o seguinte, força normal igual a força peso de A. Grava isso, deixa isso guardadinho na sua cabeça que vai precisar disso para a força de atrito. Por que que existe esse atrito? O enunciado afirma, há um coeficiente de atrito que vale 0,6. Então essa superfície e esse bloco são rugosos, eles possuem aspereza, há uma força de atrito. Aí você poderia perguntar, prof, por que o atrito é para a esquerda? Olha, pessoal, o atrito é contra a tendência de deslizamento. Esse bloco desliza para a direita, o atrito aparece para a esquerda, tentando equilibrar a tração. Bom, o bloco B já fica mais fácil. Bloco B nós temos peso de B e tração em B. Lembre-se, marcar a tração é sempre muito bom e ela é sempre ao longo do fio no sentido de sair do bloco. Olha lá, fio saindo do bloco, tração. De novo fica a pergunta, professor, se existe uma força para baixo e outra para cima, por que o bloco B desce? Desce porque o peso é maior do que a tração. Então vamos lá, ó. Primeiro vamos calcular a força de atrito, tá? Atrito, μd vezes normal, μd vezes Fn. Atrito, μd 0,6, normal, mesmo valor do peso, 100 newtons. Força de atrito, 60 newtons. Agora vamos aplicar a segunda lei de Newton nos dois corpos. Nos dois corpos nós temos força resultante igual a massa vezes aceleração. Tração menos força de atrito, no bloco A, né? Tração menos força de atrito, igual a massa de A vezes aceleração. Então, tração menos força de atrito, igual a massa de A vezes aceleração. Em B, nós temos peso de B menos tração, igual a massa de B vezes A. Lembre-se, quem determina o sentido da aceleração, nesse caso, é o peso de B. Peso de B aponta para baixo. Ele puxa B e, ao mesmo tempo, puxa A através do fio. Então, o peso de B determina todo o sentido de movimento desses blocos e, com certeza, determina o desenvolvimento da força resultante. Peso de B menos tração igual a massa de B vezes A. Soma membro a membro, tem tração com menos tração, corta. Peso de B mais menos força de atrito, tá? Então fica PB menos FAT, igual a, colocando em evidência, MA mais MB, vezes A. Então, olha só, peso de B, 100 newtons. Força de atrito, 60. Massa de A, 10. Massa de B, 10, vezes A. Resolvendo isso, a aceleração dá 2 metros por segundo ao quadrado. Com a aceleração, você pode substituir ou na primeira fórmula ou na segunda e achar a tração. Vamos substituir na primeira, olha só. Tração menos força de atrito igual a massa de A vezes aceleração. Tração menos 60 newtons igual a massa de A vezes A. Então, tração menos 60 igual a 10 vezes 2, 2 que eu acabei de encontrar. Tração, resolvendo isso, dá 20 mais 60, 80 newtons. Número 6. Um corpo de massa 20 kg está inicialmente em repouso sobre uma superfície horizontal. O coeficiente de atrito estático entre o corpo e a superfície é μe igual a 0,3 e o coeficiente de atrito dinâmico é μd igual a 0,2. A aceleração da gravidade é g igual a 10. Aplica-se ao corpo uma força horizontal F. Verifique se ele entra ou não em movimento nos casos. Letra A, F igual a 40, letra B, F igual a 60, letra C, F igual a 80. Calcule em cada caso a intensidade da força de atrito. Então vamos pensar fisicamente se esse bloco vai entrar ou não em movimento. Para entender se ele entra ou não em movimento, nós precisamos calcular a força de atrito estático máximo. Atrito estático máximo, ele aparece quando o objeto está quase andando. E esse quase andando na física tem um nome técnico, chama iminência de movimento. Então quando você faz uma força, solicita um corpo para andar, quando ele está quase andando,
dizemos que ele está quase na iminência de movimento e dizemos que ali temos uma força de atrito estático máximo. Olha só, atrito estático máximo. Força de atrito é μe vezes normal. Normal nesse exercício é igual ao peso. O peso é mg. Então, olha só, a massa é 20, g é 10, o peso é 200. Já grava isso aí na sua mente, tá? Então, peso 200, ok? Então, a nossa força de atrito estático máximo, supondo, por exemplo, que a força F atue para a direita, o atrito estático máximo vai aparecer para a esquerda, tá? Isso aqui é só uma figura ilustrativa. O nosso atrito estático máximo seria μe vezes P, P vale 200, então a força de atrito estático máximo seria 60 newtons, beleza? Vamos lá, força de atrito dinâmico. Atrito dinâmico é quando esse corpo entrar em movimento. Quando ele entrar em movimento, o atrito estático cessa e começa o atrito dinâmico. Esse atrito dinâmico ele tem um coeficiente de atrito diferente, dado também do exercício. Esse coeficiente de atrito vale 0,2 no caso. Então, a força de atrito dinâmica será 0,2 vezes 200, 40 newtons. Então, observem bem, o atrito estático máximo é 60, máximo. O atrito dinâmico é constante e vale 40. Agora vamos avaliar letra por letra que o exercício pediu. Letra A. Se a força F valer 40 newtons, esse objeto não entra em movimento. Por quê? Porque o atrito estático máximo é 60 newtons. Então esse objeto fica em repouso. Você está fazendo uma força de 40, mas o atrito máximo é 60. Então a força de 40 não é suficiente para botar esse objeto em movimento. Mas você poderia perguntar assim, então a força de atrito é 60 newtons. Não. O atrito estático ele varia de 0 até o valor máximo. Essa variação é dada pela força que você está fazendo. Por exemplo, aqui, se você faz 40 newtons e esse bloco não se desloca, é porque o oposto a você tem uma força de atrito igual a 40 newtons. Então ela ainda não atingiu o valor máximo. Esse bloco continua em repouso sob a ação de um atrito de apenas 40 newtons. Agora, e se a força for 60? Se a força for 60, o que a letra B pede, o objeto continua em repouso, mas ele está na iminência de se movimentar. Portanto, a força de atrito que vai aparecer é a própria força de atrito estático máxima. Vai dar 60 newtons. Letra C. Se a força colocada no objeto for 80 newtons, 80 newtons é maior do que 60. 60 é o nosso limite para o corpo permanecer em repouso. 60 é o atrito estático máximo. Se eu coloquei 80 newtons nele, ele saiu do repouso e se movimenta com aceleração. Por quê? Porque tem uma força resultante aí maior do que zero. Tem 20 newtons de resultante, 80 menos 60, 20 newtons. Portanto, o bloco se movimenta com uma certa aceleração. De novo, é bom recordar isso. Existe, claro, a maior relação entre a dinâmica, que é a matéria que nós estamos estudando, e a cinemática. Uma boa pergunta neste exercício seria: a velocidade desse bloco permanece constante? Na letra C? Resposta: não. Esse bloco se movimenta em movimento acelerado, porque a resultante é diferente de zero e você pode até calcular a aceleração se quiser. Mas de maneira geral, o que esse exercício pediu foi a força de atrito. Bom, você faz 80 newtons e esse bloco se movimenta. Então ele está no atrito dinâmico. E o atrito dinâmico é um atrito de valor constante. Vale μd vezes n, que é força normal, que nesse diagrama está representada como Fn, e já calculei anteriormente, vale 40 newtons. Então, embora você esteja fazendo 80 newtons, esse bloco está com atrito dinâmico de 40. Eu preciso fazer uma correção, tá? Na verdade, esse bloco vai se deslocar com uma força resultante de 40 newtons. Por quê? Porque existirá uma força de 80 a favor do movimento e uma força de 40 contra o movimento. Então, sobra uma resultante de 40 newtons para a direita. Então é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.